O que o Freud diria de nós contemporâneos, olha, o Freud seguramente diria muita coisa, eu imagino, né? Mas, assim, eu concentraria a resposta em duas coisas que eu acho que o Freud diria. A primeira delas seria que, partindo do texto Mal-Estar na Civilização e da ideia da repressão da libido, né, como fundamento da civilização e, portanto, que a civilização, para funcionar, ela tem que, de certa forma, reprimir o desejo, portanto, manter você um pouco mais ou menos neurótico, mais ou menos infeliz e, portanto, não conseguindo realizar tudo aquilo que você quer. Eu diria, talvez, que a obsessão pela felicidade no mundo contemporâneo, compreendida como realização do desejo, pode seguramente nos deixar ainda mais infeliz ainda. Porque como você quer realizar o desejo, e nós somos seres civilizados, no sentido de que a estrutura da repressão não é alguma coisa que existe porque você quer que exista. Ela está posta, entendido a partir do Freud, como parte do que a gente poderia chamar, grosso modo, natureza humana. Então, a repressão é algo que fez o Homo sapiens ser Homo sapiens, certo? Então, a gente jamais conseguiria viver como Tarzan, digamos assim, né? Ou como quase um ser puramente natural, como gente boba por aí acha que dá. Então, nesse sentido, a repressão está colocada. Então, quanto mais você identifica a felicidade com a pura e simples realização do desejo, a tendência é que você ficasse cada vez mais neurótico. E ficando cada vez mais neurótico, você acabaria sendo, quanto mais você é obcecado pela felicidade, mais insatisfeito você ficaria. Derivado também desta posição, eu acho que a gente poderia dizer que toda essa tentativa de deixar todo mundo muito certinho, muito correto, porque a concepção freudiana implica que você está reprimido, mas de vez em quando você pisa na jaca, sabe? Uma coisa meio assim. É uma repressão, você é civilizado, mas você não é civilizado 100% do tempo. Você é moral, mas você não é moral 100% do tempo. E se exigirem de você ser muito correto o tempo inteiro, muito civilizado o tempo inteiro, você adoece. Então, talvez eu diria que todo esse debate sobre desejos corretos, sentimentos corretos, politicamente correto no sentido geral do termo, também produziria mais neurose no sentido freudiano. Porque você reprime tanto, quer ser tão civilizado, que você acabaria produzindo uma certa neurose puritana, não necessariamente na área sexual, mas na área de sentimentos, opiniões, e cairia nesse tipo de mundo que a gente está vivendo hoje, que você tem que ter 3 opiniões sobre tudo, senão acabam cancelando você em tudo quanto é lugar. O segundo universo que eu acho que o Freud teria uma opinião interessante sobre nós é no âmbito da histeria, né? Entendendo a histeria a partir do Freud como uma dificuldade com a diferença sexual, o que levaria, inclusive, a uma certa inatividade sexual ou impotência, não só no sentido do órgão masculino físico, eu diria que talvez o Freud desconfiasse que a conversão histérica, como falava o Freud, que era a característica de você levar esses traumas todos para o âmbito físico e ficar cego sem ter problema no olho, ficar paralisado sem ter problema na perna, né? Ou ficar uma pessoa que, se alguém encostasse em você, você saía gritando e tinha nojo de sexo. Eu acho que hoje essa conversão histérica está no âmbito do discurso político. Eu entendo que a politização do debate sexual é uma das formas mais poderosas de anular e aniquilar o desejo sexual. Então, eu tenho uma suspeita de que, se o Freud visse o que está acontecendo hoje com a politização do sexo e com o tal do debate sobre biopolítica, provavelmente ele chegaria à conclusão que as histéricas da época dele, no final das contas, tinham uma conversão histérica mais fácil de identificar do que a conversão histérica de hoje. Porque a conversão histérica de hoje se transformou num discurso absolutamente autoritário e que está chegando no ponto, como você deve ter percebido, da afirmação de que simplesmente não existe homem e mulher na humanidade e, portanto, na afirmação política absoluta de que não existe diferença sexual, e a dificuldade gigantesca com a diferença sexual nos leva ao ponto de dizer que simplesmente não existe mais homem e mulher,
a díade macho e fêmea, como se fala na espécie, e que, portanto, tudo é simplesmente genérico.